Shalom, Pai seja convosco. Vamos tratar aqui de Gálatas 3, um assunto muito interessante que foi requisitado por um inscrito do canal. Estamos aqui com o Jorge, com o Cris e com a amiga minha irmã Luciana. Qual era o nome do rapaz mesmo que fez a pergunta, Jorge? Paulo Paulo José. José. Paulo José, pronto. Ele fez a pergunta pedindo para a gente examinar direitinho o Gálatas 3, fazer como se fosse uma leitura comentada, né? Uma leitura desse capítulo, né? Tão utilizada pelos abolicionistas para poder anular a Torá. E a gente está aqui junto com ele. Eu vou dizer aqui mais ou menos minha história de quando eu iniciei na fé. Era uma coisa que eu nunca compreendia, era o livro de Gálatas. E por muito tempo eu tentava entender, principalmente Gálatas 3, e era algo totalmente incompreensível. Eu estudava, eu analisava, eu lia, desenhava, mas eu via Paulo, uma hora ele falava contra a lei, outra hora ele falava a favor, outra hora contra, outra hora a favor, e ficava uma bagunça. Então, depois de muito estudo, depois que eu voltei a estudar outras escrituras, depois que eu voltei com um pouquinho mais de entendimento, eu comecei a entender Gálatas 3. Por quê? Porque é o seguinte, Gálatas 3 ele é destinada, ele é um escrito de Paulo destinado para aqueles que seguem o Messias. E tem o entendimento da lei, da instrução. É tanto que Paulo, em Romanos 7, versículo 1, ele fala: Eu falo para vós como conhecedores da Torá. Então, as cartas de Paulo são para pessoas que conhecem a Torá, não são para pessoas que desconhecem a Torá. É tanto que Pedro até recriminava Paulo porque ele escrevia de forma muito difícil e que indoutos poderiam distorcer as palavras de Paulo para a própria perdição. Isso era um aviso do próprio Pedro. Então, o que são indoutos? Indoutos não são pessoas com más intenção, intenções ruins. Não, indoutos são pessoas que não têm instrução, não tem Torá, como os galileus, os moradores da Galil. Eles são pessoas que eram indoutas, que não tinham instrução da Torá. Eles são chamados de indoutos. Então, o que é indouto? Uma pessoa que não tem Torá. Por isso que eu não entendia Gálatas, porque eu não tinha Torá. E é isso que agora que eu entendo um pouco mais de Torá, agora eu vou trazer o motivo do porquê de Gálatas 3 ser um capítulo tão mal interpretado, tão mal entendido, tirado do contexto. E vamos entender cada ponto aqui, versículo por versículo. Então vamos começar aqui, Gálatas 3, capítulo 1, capítulo 3, versículo 1. Trata-se de uma carta que Paulo passou para os moradores da Galícia, né? O nome da cidade, eu esqueci o nome, mas é por aí. E que era os gentios, as nações que estavam ali espalhadas na Galícia, acho que era o nome deles, da cidade. Galáxia. Galácia, obrigado. Deixa eu ver se. Ok. Jorge muta seu áudio. Né? Foi a. Ok, Luciana. Foi. Bom, então essa carta foi destinada a uma igreja, uma Kehillah, que estava tendo problemas com apostasia. Era uma igreja que estava se apostatando. Pelo contexto você consegue perceber isso. Então aqui vai ter uma leitura estilo carta. Não é uma escritura que foi escrita para ser um credo, não. Isso aqui é uma carta de exortação a uma Kehillah, a uma igreja que estava na Galácia. Então vamos ler como se fosse uma carta. Ó Gálatas insensatos. Aqui já tem passado o capítulo 1 e o capítulo 2. Então aqui já está onde ele já estava recriminando os Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que o Messias foi exposto como crucificado? Então aqui já estava vendo que eles estavam negando, né? Eles já estavam não negando o Messias, mas veem que estavam faltando com alguma coisa. Vamos ver o que era. Quero tão somente que me respondais. Me responde. Foi por intermédio da prática da lei que recebeste o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, ou pela fé da emuná naquilo que ouviste? Aqui é interessante. Primeira coisa, que as pessoas deturpam. As pessoas gostam muito de deturpar aqui esse ponto, que é a prática da lei.
Aqui está escrito por intermédio da prática da lei. Aqui, se eu não me engano, na Almeida Fiel tá melhor. Deixa eu ver. Obras da lei, pronto. Obras da lei. Essa versão da Almeida aqui, ela traz melhor. Obras da lei. E acontece que esse termo é utilizado, mas é utilizado em contextos específicos e as pessoas ignoram isso. Aqui tem uma palavra que é essa daqui, Gálatas 3, versículo 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. Gálatas 3, versículo 2. Aqui tem ergonomos no grego. Anota essa palavra, ergonomos, que está aqui no capítulo 2, no versículo 2. Foi por intermédio das práticas da lei, da ergonomos, que recebeste o Espírito Santo, ou pela emuná que ouviste? Pronto, é desse ponto aqui, da emuná, da fé. A fé, aqui no caso, vou ter que primeiro entender, explicar o significado da palavra fé, que muita gente não compreende esse texto aqui, essa palavra aqui, né? Acha que a fé significa uma coisa, mas na verdade é que a fé é outra. Existe a fé dos gregos e a fé da escritura hebraica, que é uma coisa totalmente diferente. Então, explicando aqui, a fé, como a gente entende, dentro da definição do arcabouço cristão, a fé, o significado da fé é afirmação, esperança, certeza, conhecimento. Essas são as definições de fé da forma como a gente entende. Com base nisso, entendemos que a palavra fé no caso que a gente está falando aqui na nossa cultura, fé se limita tão somente ao esforço mental diário de uma esperança de algo que há de vir. E que este mesmo esforço não reflete na conduta diária do atuante. Atuante do quê? Da própria fé. Então, a fé é limitada a essa afirmação, esperança, certeza, conhecimento. Quando eu falo, será que você vai conseguir o emprego amanhã na entrevista? Aí você diz, eu tenho fé nisso, ou seja, eu tenho esperança nisso, eu tenho conhecimento disso. Ele afirma que vai conseguir essa entrevista, mas não é certeza. Quando diz você tem fé, quando a escritura fala você é salvo pela fé, então as pessoas interpretam que devemos ter a esperança máxima daquilo. Então tem que haver uma esperança diária, você tem toda hora estar ali alimentando essa fé, a fé. Só que o que acontece? Essa palavra fé está dentro de um contexto que já vinha antes, previamente sendo estabelecido. Essa palavra fé, em hebraico, ela significa emuná, Aleph Mem Nun Vav Nun Nun e Re, emuná. Essa palavra tem significados completamente diferentes do que a palavra da fé dos gregos. Essa fé que foi utilizada pelos gregos, que veio para a nossa cultura, era porque acontecia o seguinte: eles tinham um panteão de vários deuses. Então a palavra emuná não poderia ser aplicado nos gregos, porque a emuná tem um significado muito estrito de servir. Então a fé, eles teriam que inventar uma palavra que descrevia o que eles tinham para os deuses. E a fé, a palavra que eles inventaram, era a melhor deles. Por quê? Porque não tinha como servir 200 deuses. Como é que você vai servir a Deus? Olimpo, o Zeus, o Abaddon, não sei o quê. Tinha muitos deuses, então não tinha como servir todos. Então tinha que dizer, você crê nesse Deus aqui? Creio. Então as pessoas tinham que apregoar a fé delas em apenas afirmações, em apenas esperança. Eu creio no Deus Zeus, eu creio nessa divindade do panteão, dos persas. Não, eu creio nesse aqui, eu creio naquilo ali, e aquele eu creio nos dois. Eu só creio em 10, em 20, alguns creem em 200. Então tinha que haver essa manutenção da linguagem, da cultura. Então essa era a fé como é utilizada e foi importada para a nossa cultura. Já a fé na escritura hebraica, ela se chama emuná e tem significados como fidelidade, firmeza, constância, lealdade, honestidade e agir de tal maneira que inspire confiança. Vou dar exemplo. O cachorro, o Kalev, o cachorro ele é fiel ao seu dono.
Tudo que ele pede, né, o dono, o cachorro abana o rabinho, vai lá e faz. Então o cachorro ele é fiel, ele tem emuná ao dono. Então ele tem fidelidade, firmeza. Aqui não tem, mas tem um dos significados de emuná que significa segurança. Ou seja, se alguém tem fidelidade, firmeza, uma constância, uma lealdade ao Eterno, e essa pessoa não pratica os mandamentos, essa pessoa, de fato, ela não tem fé. Porque se ela tivesse fé, imagina um cachorro ser fiel ao dono, ele tem que ir lá toda hora avisar o dono, servir ao dono, avisar quando tem gente na porta. Se ele não faz nada, então ele não tem emuná. Esse cachorro aí não tem emuná ao dono. Então, esse cachorro ele só teria fé, ou seja, ele só teria a afirmação que de fato existe um dono. Mas não que isso estivesse refletindo na conduta do atuante. Então, a palavra emuná e a palavra fé, ela tem diferentes significados e são aplicados em diferentes culturas. E isso é observável que os judeus, quando falam de emuná, eles estão falando de prática também. Emuná deriva de outra palavra hebraica, amã. É justamente essa palavra que encontramos em Gênesis 15, 6. Abraão creu, amã, no Adonai, e isso lhe foi creditado como justiça. Aí você pode até perguntar, devemos viver na fé dos gregos? Né? Será que a gente deve escolher entre a fé ou a emuná? Né? Qual será? Né? Será que a gente precisa ter a fé ou ter a emuná? Em Hebreus 11:4 diz o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. E veja, é uma escritura grega fazendo uma referência a uma escritura hebraica referente a emuná. Ou seja, da mesma emuná que existia na antiga aliança, deve existir também na primeira aliança. Então continua o mesmo conceito de emuná e não na escritura como a gente está traduzindo na nossa língua. Então, quando fala de escritura sagrada, ele está falando dos originais e isso não varia de acordo com a nossa língua. Não devemos aplicar nossa língua à escritura sagrada, porque a nossa língua não está escrita à escritura sagrada, mas sim o próprio texto a qual foi definido como Sagrada Escritura. Tem alguma coisa a dizer, Jorge? Eu só queria dar um reforço, justamente em Hebreus 11:1, que define logo o primeiro versículo o que é a fé, né? E diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Na minha tradução, e tem outra tradução que diz que a fé é o firme fundamento, ou seja, firmeza, né? Como o irmão falou aí, firmeza, certeza. Essa é a fé que a Bíblia menciona que os patriarcas e as pessoas do passado alcançaram testemunho, né? Eles tinham firmeza, certeza, garantia. É essa palavra de que já está garantido, né? De que se isso for justo, se isso for certo, se isso for verdadeiro, descanse porque vai acontecer. Ou seja, Deus deu uma promessa a Abraão: você vai ter um filho, seu filho será uma grande nação juntamente contigo, a sua geração crescerá. Ele teve o quê? Confiança de que quem estava prometendo aquilo era suficientemente capaz de cumprir aquilo. Então ele descansou, ele confiou. Ele não ficou como uma fé que é traduzida, como você falou, como uma expectativa de que as coisas podem dar certo. Isso não é fé. É a expectativa de que algo vai dar certo, como você falou, fazer a prova. Eu tenho uma expectativa de que vai dar tudo certo. Expectativa, né, de algo não é a mesma coisa de certeza. Perfeito. É isso aí. Belíssimo comentário, era isso mesmo, complementou muito bem. Então veja que está sendo aplicado sempre em contextos e fazendo referência à antiga aliança. Então a mesma fé, ela é utilizada tanto na nova aliança, não mudou de emuná para fé. Não, continua sendo a mesma escritura sagrada. Veja que existem várias referências. Aí a pessoa pode até dizer: poxa, mas então eu preciso saber hebraico para ser salvo? Só que a questão é, você não precisa saber hebraico. Porque em Tiago 2, 17 e 24 já está dizendo aqui, ó. Cadê? 17. Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. É por isso, agora você compreende Tiago 2,17 quando ele diz exatamente isso. Deixa eu pegar aqui a Almeida, que parece que a tradução é melhor.
Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Ou seja, o que ele está dizendo? Que se não tiver, que se a pessoa tiver fé e essas fé não resultar em obras, essa fé não existe. É tão claro esse versículo aqui, mas ainda pode dizer que alguém diga assim, ó, tu tens a fé, eu tenho as obras, mostra-te tua fé sem as tuas obras, e eu te mostraria a minha fé pelas minhas obras. Porque essa é a forma correta. Tu crês que só há um Deus? Fazes bem. Também os shedins, os demônios, creem e estremecem. Ou seja, se você está acreditando em um Deus, minha crença é monoteísta, eu só creio em um Deus. Isso não adianta de nada, porque até os demônios creem. Se você crê só em um Deus, grande coisa tu faz. Não faz nada além disso, porque até os demônios sabem disso. Então você está se igualando a eles só nisso. Tem que haver algo mais além disso. É até uma coisa interessante, assim falar e. Sim, Existem outras religiões que são monoteístas também, né? sim, existem outras religiões que são monoteístas, né? Não vamos citar aqui, mas a gente sabe de qual é a religião a gente está falando, né? Assim falar e assim proceder como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Aí o pessoal pega esse capítulo aqui peguei porque tem um comentário aqui interessante, né? Mas não era a citação que eu ia fazer. Mas o pessoal pega esse versículo e diz, entendi, agora estou liberto da lei, né? Só que essa pessoa não sabe o que significa a lei da liberdade porque não estudou a Torá. Antes tem que estudar a Torá, a Tultanar, depois passa para os escritos nazarenos. Por quê? Porque que a pessoa vê isso aqui de lei da liberdade, a pessoa entende que liberdade é fazer aquilo que ela quer. Mas não é. Lei da liberdade é a própria Torá. Aqui, Salmo 119, 45, diz, andarei em verdadeira liberdade, porquanto busquei os teus rukim. Rukim são os mandamentos mais menores da Torá. São os mandamentos que nem, assim, não tem nem explicação. São mandamentos pequenos. E aqui está dizendo, andei em verdadeira liberdade porquanto tenho buscado os teus rukim. Só para não ter dúvida aqui, em hebraico, cadê? Cadê? Deixa eu ver aqui se eu encontro a palavra rukim. Bom, não estou pegando aqui a palavra, mas vocês entenderam. Deixa eu pegar aqui voltar aqui para Gálatas 3. Vou voltar aqui para Gálatas 3. Estava aqui, né? Bom, a gente entendeu que não existe fé sem obras. Ao mesmo tempo, a gente sabe também que a gente não vai ser salvo pelas obras. A gente é salvo pela fé. Isso aí a gente não está duvidando, tá? É só para deixar claro. Estais tão enlouquecidos assim, falando dos Gálatas, a ponto de, tendo começado pelo Espírito do Eterno, estás desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano? Mero esforço humano? Bom, aqui, vamos pegar aqui, eu não lembro de ter pego uma nota, deixa eu pegar aqui, Gálatas 3, versículo 3. Aqui tem a palavra esforço humano, mas aqui no hebraico, no hebraico não, desculpe, no grego, aqui está a palavra sarki, deixa eu pegar aqui, sarx, que é a palavra carne. Ele basicamente falou assim, tendo começado pelo Espírito do Eterno, estáis desejando agora vos aperfeiçoar por meio da carne? A palavra aqui utilizada foi sarx, que significa carne. Alguém traduziu aqui por esforço humano, talvez uma tradução um pouco tendenciosa, mas aqui a palavra é sarx. Essa mesma palavra é utilizada na escritura quando diz, este é o anticristo, aquele que nega que Jesus veio em sarx, em carne. Que é o seguinte, essa palavra carne, ela tem significados aqui, eu já abri o dicionário Strong, segundo Michael Enchance's Strong Dictionary of the Greek and Hebrew Testament. Esse é o Strong 4561 e ela significa flesh, carne. Esse termo é utilizado para propriamente a carne do animal, like a food, aqui, as a food. By extension of the body, ou seja, uma extensão do corpo.
como oposição à carne, ou quer dizer, como oposição ao espírito. É, aqui também um outro significado seja human nature, a natureza humana, ou seja, que essa pessoa é carne, por exemplo, é carne da minha carne, ou seja, ele é humano vindo de mim, ou eu sou carne, ou seja, eu sou humano, nesse sentido de sarx, aqui no grego. É, e também natureza humana ou a human being as a such, ou seja, sendo como um ser humano, né? Que é no caso daquele versículo que diz aquele que nega que Jesus veio em sarx, ou seja, em carne, ou seja, a human being, ou seja, sendo o ser humano, aquele que nega que Jesus veio como ser humano, seria a melhor tradução, mas aí traduziram como Jesus veio em carne, provavelmente ficou meio fora do contexto do tradutor, mas ele deu essa escrita aí, ele traduziu dessa forma, com o entendimento dele de tentar deduzir de uma encarnação, mas que isso de fato não faz nenhum sentido, já que ele não é uma comida, né? Não é uma comida, as a food, não se trata de uma extensão do corpo de dizer que Jesus veio em carne no sentido pejorativo do pecado, né? Que ele é um ser carnal, não, isso aí é totalmente inconjecturável, e só sobra então que é a human being, ou seja, que ele era um ser humano, ou seja, a única tradução correta ali é que o anticristo é todo aquele que nega que Jesus veio em carne, ou seja, que Jesus veio como homem. Se você negar que ele veio como homem, você já é taxado como anticristo, segundo Yohanan. Então, isso aqui é apenas uma tradução aqui que colocaram como tradução por equivalência do tradutor. Eles fazem muito isso, tradução por equivalência, que é traduzir da forma que ele acha. Não que isso seja errado, mas que traduzir por equivalência seria pegar aquilo que é de acordo mais entendível com a outra língua, até porque é impossível traduzir do grego perfeitamente para o português, já que são culturas diferentes. Então, para o versículo 4: é possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo o que sofrestes? Se é que isso foi por nada, ou seja, os Gálatas, os Gálatas da Galácia, eles eram pessoas que começaram bem, aprenderam com Paulo, só que eles estavam tendo problemas, eles começaram a ter problemas, eles começaram a se desviar, eles começaram a se apostatar, eles já estavam começando a entrar em alguns pontos que não estavam corretos segundo a Torá. E é isso que Paulo vai trazer aqui. Eles começaram no espírito e já estavam passando para a carne, ou seja, algo carnal. E Paulo vai desdobrar muito bem isso aqui. Eu peço para o ouvinte que esteja muito bem atento aos termos que vai ser colocado aqui. Aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagre entre vós, será que assim procede pelas obras da lei ou por meio da fé com a qual recebeste a palavra? Aqui eu gostaria de deixar claro, né? Obras da lei, ele continua falando de deixa eu pegar aqui a palavra ergonomos. Aqui, para não deixar dúvida, vou deixar um zoom aqui muito claro. Ergonomos. Eu já falei para decorar isso aí. Decora esse termo que vai ser, ele vai falar disso mais tarde, vocês vão entender o que é ergonomos. Procede então, a forma que ele procedia era através da ergonomos ou por meio da emuná com a qual recebeste a palavra. Vocês já sabem o que é emuná, então não preciso estar repetindo. Considerai, pois, o exemplo de Abraão. Ele creu no Eterno e isso lhe foi acreditado como justiça. Então ele está dando um exemplo para os Gálatas pegarem um exemplo de Abraão. Abraão era alguém que, segundo Gênesis 26, capítulo 26, versículo 5, ele obedeceu tudo. Ele obedeceu tudo. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Aqui. Porque Abraão me obedeceu, guardou meus hukim, meus mitzvot, meus mandamentos, meus princípios e minha Torá. E Abraão, só para lembrar, ele veio antes do Monte Sinai, então não existia Torá. Então a Torá já antes da aliança
já existia a Torá, porque aqui como é que alguém estava guardando os Hukim, os Mitzvot, os Mishpatim, aqui no hebraico não é princípios, aqui está Mishpatim, é juízos, e a Torá. Como é que ele estava guardando tudo isso se não tinha sido entregue? Então sim, havia sido entregue sim, Moisés já inclusive ensinava a Torá antes dela ser entregue, mas isso não é o tema da live de hoje, é Gálatas 3. Mas você vê, observa, que ele já estava mandando os Gálatas seguirem o exemplo de Abraão. Então, voltando aqui, seguir o exemplo de Abraão, né? Porque ele foi justificado pela fé. Alguma coisa a dizer, Oi, Jorge? Sim? lembrar a quem está atento às explicações que o fato de não ter o sacerdócio levítico não significa que não tinha um outro sacerdote que já existia a prática da Torá, dos ensinamentos do Eterno, né? Existia um sacerdócio antes do Levítico, né? E que por isso sim Abraão conseguiu obedecer, porque havia outra pessoa que ensinava e era a ordem de Melquisedeque que se encarregava disso, de passar também, né, os ensinamentos da Torá. Perfeito, é exatamente isso aí. Então, existia um sacerdócio anterior ao levita, que era o de Malquisedeque. Malquisedeque. E é tanto que o Abel fez sacrifícios ao Eterno. Então, como é que ele fez sacrifício sem nenhuma Torá? Né? Tinha que haver uma instrução lá instruindo ele a fazer os sacrifícios. Então, dando continuidade aqui. Ele mandou para que seguisse o exemplo de Abraão. Abraão ele guardou a Torá do mesmo jeito e pediu para que a gente seguisse Abraão. Se Abraão guardava a Torá e ele mandou seguir o exemplo de Abraão, então devemos guardar a Torá. Isso é o claro, mas ainda assim haverá pessoas que não vão entender isso aí. Mas vamos continuar, então se a pessoa não entender, a pessoa vai entender depois. Está certo, portanto, de que os que são da Emuná, precisamente estes, é que são filhos de Abraão. Ou seja, não é aqueles que ficam buscando a salvação por os seus próprios esforços, mas pela Emuná. E a Escritura, prevendo que o Eterno iria justificar os não-judeus, aqui essa tradução está errada, pela fé, pela Emuná, anunciou com antecedência as obras, as boas novas a Abraão. Por teu intermédio, ou seja, por intermédio de Abraão, isso foi uma promessa, preste atenção nessa promessa, que ela vai ser colocada nos versículos posteriores. Todas as nações serão abençoadas. Tem até uma paraxá com essa bênção, mas eu não lembro o nome, talvez Cristiane saiba. Parece que é Vezot Habrachá, o nome da paraxá. Eu não sei se é a bênção de Moisés ou a bênção de Abraão. Tem que dar uma olhadinha. Mas a palavra aqui, né, não judeus, né, aqui na verdade é nações. Essa palavra aqui é etnos, aqui utilizado. No caso, a race, a foreign, ou seja, estrangeiro, gentles, que é gentios, nação, people, pessoas, nações. A gente sabe que Jesus veio para as tribos perdidas da casa de Israel, né, as nações. Quando Judá foi tirado de Samaria, de onde é que foram dispersos os povos? Foram dispersos em quê? Em nações. Então aqui a palavra é utilizado a nações. É a mesma palavra aqui colocado como nação. Veja que tem aqui nações embaixo, tem aqui nação embaixo e onde é que está aqui? Cadê? Ó, nação aqui, ó, de novo. Eles traduziram aqui nação certo e aqui eles traduziram errado. Quer dizer, a mesma palavra ele traduz uma forma e a outra de cima ele traduz outra. Isso aí é o que os tradutores fazem como tradução por equivalência. Isso nem sempre é bom. Vocês veem aqui o exemplo. Ele traduziu a mesma palavra no mesmo contexto como duas coisas diferentes. Então, iria justificar as nações pela Emuná. Anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por ter os intermédios, ou seja, por intermédio de Abraão, a descendência de Abraão, todas as nações serão abençoadas. Mas olha o argumento de Paulo. O argumento de Paulo vai ser muito interessante. Desse modo, os que são da Emuná são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Agora vai entrar no tão conhecido
tão especulado, tão mistificado, tão tudo que você imaginar, Gálatas 3:10. Esse é sem dúvida um dos capítulos, um dos versículos mais comentados na Nova Aliança. É um versículo que dividiu águas e que de fato é assim, um versículo que ninguém entende, porque parece que ele está falando para você guardar a lei, mas ao mesmo tempo amaldiçoa quem guarda a lei. Aqui, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Opa, com isso aqui eu entendi então que é para não guardar a lei. Porque se eu guardar a lei, eu vou estar debaixo de maldição, segundo esse entendimento aqui da pessoa que está lendo sem ter conhecimento da Torá. Eu estou entendendo aqui, eu sou um indouto lendo isso aqui. Ó, então quer dizer que se eu guardar a lei, eu vou estar debaixo de maldição. Então entendi. Agora, então é para eu não guardar a lei. Tá bom, então vamos continuar lendo aqui. Porquanto está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos na lei. Tá, então peraí. Se eu não persistir em guardar os mandamentos da lei, eu sou maldito. Mas se eu praticar a lei, eu também sou maldito. Então quer dizer, é como alguém falar, olha, vai pegar o carro na concessionária. Mas se você for pegar, você vai ser maldito. Mas se não pegar, você também não vai ser maldito. Bom, então eu só tenho duas possibilidades. E das duas eu vou ser maldito, então fica um versículo fora do contexto. Então o que as pessoas fazem? As pessoas ignoram esse ponto de baixo e dizem, fica só com o de cima. Fica só com os de cima, o de cima é melhor. Pois todos os que são da lei estão debaixo de maldição. Então pronto. Se você guardar a lei, você agora virou maldito. E esquece isso aí que está embaixo. Esquece esse ponto aí que está embaixo. Então, como a gente vai entender isso aqui? A primeira coisa é... Ítalo, Oi. Pode dizer, Cristiane. você perguntou aí se eu saberia. É a última porção. É a última porção. A Paraxá 54, 18 Rabrachá, e esta é a bênção. A que você se referiu no instante aí. Mas ela É a porção 54. é a bênção de Abraão mesmo? É Abraão? Isso, Ah, então pronto, é essa isso. mesmo. Então é a Paraxá 54. Vezes outro. Devarim, Deuteronômio, isso, 54. Deuteronômio 54? Continua. Ok. Então já deu a referência aí certinho. Obrigado, Cristiane. Vai ser interessante porque uma pessoa pode ir lá e entender Não, que. não é Deuteronômio 54, não. Não é Deuteronômio 54. 54 é o número da porção. É a última porção, Paraxá 54. Ah, tá. 18 Rabrachá, e essa é a bênção. Devarim, e a leitura bíblica base é Deuteronômio 33:1 e do 34 ao 12. Entendeu? Tá aqui. A Paraxá, para quem quiser pesquisar sobre essa questão da bênção de Abraão, das nações, basta estudar aqui a Paraxá 54, vezes outra, Rabrachá, e saberá. Deuteronômio 33:1 a 34:12. A Haftará está em Josué, capítulo 1. E é isso aí. Algumas sugestões escritas nazarenos. Então vamos dar continuidade aqui. Primeiramente, a pessoa que deve estar assistindo o vídeo agora deve estar assim, rapaz, o que será que é isso aqui agora? Deu um nó na cabeça agora. Gálatas 3:10 realmente é um nó na cabeça. Só que vamos desvendar aqui esse nó. Vamos colocar aqui Gálatas, cadê Gálatas no grego? Gálatas 3:10. Lembra que eu falei para guardar o ergonomos que ele estava falando? Então, ergonomos, exercício da Torá, exercício da lei, que não é Torá. Veja que aqui ele está utilizando em Gálatas 3:10, pois todos os que são debaixo das obras da lei, as many as for of works of law are under a curse. Vamos ver aqui de novo. Aqui está o que? Ergonomos. Veja que ele está falando desde o princípio sobre ergonomos. Aqui, ó, ergonomos are under curse, ou seja, está sobre maldição. Aí uma coisa que algumas pessoas até desprezam, né? Eu botei aqui muito claro, com verde, com negrito, com essa tarja preta aqui, eu esqueci o nome disso. Enfim, para a pessoa prestar atenção.
por quanto está escrito. Só que as pessoas não param para pensar, está escrito aonde? Onde é que está escrito isso? Maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no Biblionomos. Biblionomos. Aqui, Bibliotonomos, ou seja, é uma lei específica. Cadê? Onde está aqui? Aqui. Bibliotonomos. É uma outra coisa. Ali em cima ele está falando de ergonomos e aqui ele está falando de biblionomos. Então ele poderia ter, se fosse as duas leis iguais, ele poderia falar ergonomos e ergonomos, mas aqui ele está falando de duas leis diferentes. Claramente no contexto está falando ergonomos, biblionomos. São duas leis diferentes. Então era uma lei que era oposta à Torá e a outra lei que era positiva a se guardar. Vemos biblionomos, bibliotonomos, of the. Tem uma preposição aqui deixando que é uma lei definida, que já é conhecida. Então, tem uma coisa a dizer aí? Você vai mencionar Deuteronômio 27 e 26? Vou. Já está na... Já está aqui. Certo. E o 26, 16 e 17, né? Deixa eu lembrar aqui. Me lembre quando chegar lá. Eu vou explicar esse ponto. Me lembre quando chegar lá. Então, uma coisa aqui. Já entendemos que ele está falando de duas leis diferentes. Então, tem uma lei que é positiva, outra que lhe leva à maldição, e outra lei que, se você não praticar, você vai ser amaldiçoado. Porquanto o quê? Porquanto está escrito. Eu deixei isso muito claro aqui. Porquanto está escrito. Escrito aonde? Ou seja, se não tivesse escrito, ele não estaria falando. Mas como está escrito, ele está falando. Por quê? Porque está escrito. Eu gosto de frisar muito bem, porque quando trata de Sagrada Escritura, parece que as pessoas não entendem, as pessoas não fixam. Tem que realmente explicar de forma muito minuciosa. Porquanto está escrito. E aonde está escrito? Veja que ele está citando algum local. Esse local que ele está citando, literalmente 100% é Deuteronômio 27 e 26, que é o final da Torá, onde já é demonstrado o caminho da maldição, o caminho da bênção, que é o Monte Gerizim e o Monte Erbal, que é uma menção à árvore da vida e à árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, já estava mostrado por Moisés o caminho da bênção e o caminho da maldição. A pessoa poderia escolher. E aí, nesse contexto, no final da Torá, ele disse ainda mais: maldito, vamos lá para Deuteronômio 27 e 26, dentro desse contexto, o que ele falou. Deixa eu pegar aqui, selecionar, botar aqui no hebraico também, para pegar no texto no hebraico. Ele falou que dentro desse contexto, maldito seja toda a pessoa, Arur Asher Lo Iakim, olha que interessante, maldito seja qualquer pessoa, Iakim, que não puser em prática. Iakim. Esse termo Iakim aqui é interessante, porque quando você vai aqui no... Deixa eu pegar aqui, ver se eu pego o capítulo Deuteronômio 26. É mais interessante ainda, não é só pôr em prática. Vamos ver o que ele está dizendo. Capítulo 27 e 26. Deixa eu pegar aqui Deuteronômio 27. Na minha tradução, você permite que eu leia aqui? Claro, pode ler. Maldito seja aquele que não obedecer a essas leis de Deus. E o povo responderá amém. Perfeito. Também é uma das boas traduções. Mas aqui no hebraico tem a palavra iakim. É melhor ainda. Não é só praticar. É iakim. É confirmar. Aquele que não confirma. Arur aselo yakim, et dibre hatorah, hatzot, la asot, otam, ve amar, kal
Raam, amém. E o povo e todas as pessoas disseram amém, todas que estavam ali, sem Raam, Kal Raam, todas as pessoas, todo mundo disse amém, todo mundo confirmou. Então é Yaquim, confirmar. Ou seja, vamos pegar aqui o Strong, que é 6965. Vamos pegar aqui a palavra aqui. To arise, to stand up. Então, esse termo aqui é praticar. Além de praticar, é confirmar. Por isso que eles confirmaram a palavra que estava na lei. Tem outra tradução minha aqui que diz exatamente isso. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei. Não as cumprindo. Não as cumprindo, exatamente. Então, este é o versículo, não foi Paulo que disse. Paulo citou Moisés. Então, quem está falando em Gálatas 3,10 é Moisés. Maldito seja toda pessoa que não puser em prática as palavras desta Torá. E todo o povo pacturá respondendo, amém. É isso aí mesmo. Eles falaram, E tá aqui, ó. Torá. A Torá. Veja aqui, ó. Cadê? Confirmar as palavras desta Torá. Torá. É exatamente falando da Torá. Então, quem está falando Gálatas 3,10 não é o próprio Paulo. Ele está citando Moisés. E Moisés está falando essa frase aqui no contexto de que se as pessoas não obedecerem o que ele falou na Torá, elas vão estar sob maldição. E que maldição é essa? Maldito quem aceitar qualquer pagamento para matar uma pessoa inocente, maldito quem ferir a morte do seu próximo em oculto, maldito quem se deita com sua sogra, maldito quem se deita com sua irmã, maldito quem tem relações sexuais com alguns animais, maldito quem se deita com seu pai. Olha, tem muita maldição. Até quem estica a cerca para roubar um pedaço do terreno do vizinho. Exatamente, tem maldição para tudo. E assim, as religiões, elas tendem a dizer assim, olha, esse negócio de maldição da lei, isso aí não existe, agora é só bênção, agora é só prosperidade, agora é só dinheiro, não tem essa história de maldição da Torá. Olha, você quer saber se a maldição tá em vigência? Então pratique essas coisas aqui para você ver se não tá, as maldições que estão descritas no livro vai acontecer com você. Ou então faça melhor ainda, veja as pessoas errando e veja se aquilo que está na Torá está se aplicando a elas. Você vê as pessoas transgredindo e vê que as coisas que elas transgridem acarretam maldições. E essas maldições você consegue ver no seu dia a dia. Um dos pontos chaves é justamente isso. Não é a maldição, não é a lei que é a maldição. É a prática errada, é a desobediência dos preceitos e dos ensinamentos que torna maldito quem pratica as coisas erradas. Não é a lei que é maldita. Maldita é aquele que não praticar o que ela está dizendo que é errado. Exatamente. Eu acho que tem até uma paraxá que diz que é a bênção e a maldição, se eu não me engano. Sim, tem? Tem. Pronto. Tem que eu já assisti essa paraxá. Eu vou até assistir essa paraxá de novo, que eu quero prestar com mais atenção. Então já tinha dois caminhos, a bênção e a maldição. Então isso já era conhecido. Essa questão de você praticar e ser amaldiçoado já era uma coisa normal, já todo mundo conhecia. As pessoas já sabiam, você está fazendo isso porque aconteceu isso, mas as pessoas já perderam esse entendimento, porque acham que isso aqui foi abolido. E Paulo já estava citando isso aqui, porquanto já está escrito isso aqui. Paulo falou, porque está escrito. Vamos lá em Hebreus, porquanto está escrito. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Agora eu vou desenhar, porque eu sei que pode ter pessoas que não entenderam ainda o que Paulo está falando aqui. Eu vou desenhar aqui para ficar claro. Tem aqui, vamos botar aqui. Aqui é a Torá do Eterno. Aqui é obras da lei. Da lei com L minúsculo. Que trata-se de lei de homens. Vocês vão ver isso nos próximos versículos. Então, o que estava acontecendo? Esse aqui é nós. Vamos aqui colocar o eu. Então, aqui no caso, essa aqui é uma lei ruim, é a lei que não é do Eterno,
E esta lei aqui, ela é ok, ela é do eterno, então ela vai dar bênção. Então aqui tem a maldição e aqui tem a bênção. Então o que acontece? Aqui, por exemplo, também está incluso as tradições. Não tem problema nenhum você seguir algumas tradições que não ferem a Torá. Portanto, que não fira os princípios da Torá, que você não diga que, inclusive, que são mandamentos, de você acrescentar mandamentos à Torá. Se você fizer tradições, digamos, toda vez que eu entro em casa, eu tomo um gole de água, não sei, acendo uma vela aqui ou ali, são coisas que não vai lhe dar nenhuma bênção, não vai fazer nada na sua vida. Mas você quer seguir eles, tanto faz. Eu quero botar um kippah na cabeça, quero sei lá, tem tradições judaicas. Só que o problema é o seguinte, é que existem tradições que ou você segue ela, ou você segue a Torá do Eterno. Aí que mora o problema. Então, em certa hora, você está em caminho a Torá, mas tem uma coisa, por exemplo, sei lá, uma coisa que você deve, uma tradição que os judeus fazem, digamos, no Shabat. E essa tradição, ela se resume em trabalhar no Shabat. Então, essa tradição, ela está em contraponto à Torá do Eterno. Então, ou você pratica essa tradição, ou você pratica a Torá do Eterno. Não pode escolher os dois. Então, o que eles fazem? Obras da lei. Alguém quer dizer alguma coisa? Em Mateus 23, Jesus fala de várias dessas práticas que invalidavam os mandamentos, né? Porque eles colocavam em prioridade e até condenando pessoas por causa dessas tradições que não tinha efeito nenhum. Lavar o prato, no interior do prato, lavar a mão várias vezes para depois tocar no alimento. Então, tinha algumas coisas que eles condenavam a pessoa sumariamente, né, condenando as que estavam realmente transgredindo, quando na verdade não era transgressão de mandamento nenhum. Era apenas um costume deles. Exatamente. Aí o pessoal, como as pessoas não têm conhecimento da Torá, eles olham assim, olha só, o Jesus estava fazendo algo contra a Torá e os judeus estavam ali recriminando porque ele estava indo contra a Torá, ele na verdade estava indo contra a lei de Moisés, que ele odiava Moisés e aboliu Moisés. Só que não, essas coisas que você vê que Jesus estava fazendo, era tradições judaicas que ele fazia de propósito para fazer com que os judeus tentassem incriminar ele. E ele mostrasse que essa Torá não é Torá. Essa lei são tradições que eles criaram. E que não tinha nada a ver. Eu não quero fugir muito do assunto, mas um exemplo que eu lembrei aqui agora claramente que acontece muito, né? Nos templos, nas igrejas e tal. Tem gente que diz que tem que orar de joelho, que tem que se ajoelhar para orar. Tem gente que diz que tem que ajoelhar de frente para Jerusalém. Agora, para que lado está Jerusalém onde eu estou, tem que andar com a bússola. Então, tem gente que acha que pode orar de costa para o altar da igreja, né, lá do templo, né? Que tem que botar a cadeira virada para o altar. São coisas que não existe nenhuma regra disso aí. E tem pessoas que são censuradas. Olha, nunca vi dizer que pode orar de olho aberto. Quer dizer, quem disse que é proibido orar de olho aberto também? Tradições. Então, quer dizer, criando coisas que tem que ajoelhar, que tem que fechar o olho, né? Então, tem uma série de situações, né? E são isso que acontece hoje em dia também ainda. Se a pessoa já está caindo da cadeira, mas qualquer coisa você estuda escuta o resto no vídeo, Luciana, não tem problema não se você quiser sair, mas sempre que você quiser fazer um comentário aí, será muito bem-vinda. Então, se a pessoa, por exemplo, falar, você deve orar de olho fechado, é compreensível que você ore de olho fechado. Se a pessoa falar assim, eu lhe aconselho a fazer isso, não tem problema, é um conselho. Agora, se você falar, se você não orar de olho fechado, você vai estar transgredindo e está cometendo pecado. Aí você que está cometendo pecado falando isso, porque você está acrescentando o que não está na Torá. E segundo a Torá, se você acrescenta ou diminui algo que está na Torá, é transgressão. Então quem vai estar transgredindo é você que está tentando botar um mandamento que não existe. Então isso sim é transgressão segundo a Torá, porque a Torá diz claramente, não acrescentareis e nada diminuireis. Ela fala isso 2 vezes. Então, o que os judeus estavam fazendo aqui nesse ponto, naquele contexto? Eles estavam seguindo tradições
que estavam negando a própria Torá do Eterno, impedindo que as pessoas fossem direto na fonte da figueira. Então, vamos botar aqui alguns versículos. Aqui em Mateus 15:2 diz: porque os seus discípulos transgridem a tradição dos anciões, visto que eles não lavam as mãos antes de comer. Então veja que eles não estavam combatendo a Torá, eles estavam combatendo as tradições. Não tem nada a ver com a Torá. E não tem na Torá dizendo que você deve lavar a mão antes de comer. Isso não tem na Torá. Isso é uma tradição judaica. Tem também a Haftará disso. Deixa eu pegar aqui. Mateus 15, versículos 6 até 9. Esse jamais estará obrigado a honrar seu pai e sua mãe com os seus bens, e assim invalidais a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então eles não estavam negando a palavra de Deus com a palavra de Deus, não, eles estavam negando a palavra de Deus com as tradições. Jorge? E aí, oi, é eu, Cris. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, pode dizer. Estão me ouvindo? Sim, pode dizer. Então, apenas um comentário que você está falando, são exatamente essas tradições que causam muitos problemas, né, e muitas vezes prejudica o que é o essencial. O Messias trabalhou duro em cima disso aí, criticou muito essas tradições, como essa coisa exagerada de lavar a mão, de lavar copo, de fazer isso, de fazer aquilo. Um dia desse estou fazendo uma pesquisa sobre essas vertentes do judaísmo, porque no judaísmo tem o mesmo problema do cristianismo, muita religiosidade, e é aí que está o problema, a religiosidade. O Mashiach não veio pregar religiosidade, ele veio falar do Pai, das palavras do Pai. E aí eu vi um depoimento de uma mulher, de uma brasileira que mora em Israel, e ela estava falando da conversão dela lá para uma vertente do judaísmo. E além das que eu já conhecia, ela fazia parte de uma vertente que trabalha da seguinte forma: se a Torá diz que você deve fazer tal coisa, essa vertente procura fazer 2 vezes mais, para poder ter certeza que ela está fazendo o que a Torá mandou, ou seja, ela faz 2 vezes mais, ou seja, ela acrescenta mais peso àquilo que foi colocado, que não era um peso, transforma uma coisa leve num peso, né? E assim, sem querer criticar, mas já criticando, a gente vê assim também traços de uma certa vaidade para mostrar para os outros que você é mais dedicado que os outros. E isso se espalhou por tudo. No cristianismo, as denominações se achando umas melhores do que as outras, e o judaísmo também com essa ruma de tradição que torna tudo pesado. E aí a gente fica agora lidando com essas situações, onde as pessoas não sabem o que é tradição, não sabem o que é mandamento, botou tudo no mesmo saco e disse que aboliu. Né? Exatamente. Então, aí, nesse caso, você citou o exemplo contrário, né? A gente está citando um exemplo daqueles que transgridem diminuindo a Torá. Às vezes até anulando a Torá. Isso é transgressão. Aí o exemplo contrário é exatamente a religiosidade do judaísmo. Que eles não diminuem, mas eles acrescentam. Que também é contradição, que também é transgressão, quer dizer. Acrescenta. Exatamente. O cristianismo diminui, o judaísmo acrescenta. Acrescenta. Mas nenhum dos dois seguem a Torá. Nenhum dos dois confirmam a Torá. Apenas um acrescenta, outro diminui. Mas vamos um exemplo claro aqui, bem simples dos nossos dias de novo. Que é sempre bom trazer alguma coisa do dia a dia, né? Que a gente vive hoje, a realidade do nosso século, né? Batizar alguém em nome de Jesus, e aí a pessoa se dirige a um rio, né? Água corrente, ou um mar, quando não há um rio, e aí a pessoa tem que vestir um roupão branco. Onde é que está dizendo que para batizar tem que ter roupão branco? Em nenhum lugar. Mas aí a pessoa, não, se não está com roupão não vai poder batizar não. Mas não tem regra para isso. É conveniente porque um roupão que as pessoas geralmente usam serve para um pouco proteger a pessoa de sair molhado, de ficar com aquele constrangimento da roupa muito colada no corpo. Mas só isso. Mas nada que atrapalhe a pessoa chegar ali. Eu digo, o eunuco falou ali, então, o tipo falou para o eunuco, para Filipe ali,
Eu tô querendo me batizar agora. E aí, rapaz, não trouxe roupão, não. Mas, Ele não trouxe roupão, então o que me impede de ser batizado? Ele foi lá e foi batizado, então obviamente que ele não estava de roupa branca. A gente só veste essas roupas brancas como tradição e um simbolismo, né? Que está utilizando vestes brancas e que vai ser lavado no sangue do cordeiro, então tem que estar vestindo vestes brancas. Então é apenas uma tradição mesmo, mas não é mandamento, não tem nada escrito dizendo que isso é mandamento. Então é isso. Mateus 15, 6 a 9 diz: Esse jamais estará obrigando a honrar seu pai e sua mãe com seus bens. Assim invalidais a palavra de Deus por causa de vossa tradição. Se a tradição não anulasse a palavra de Deus, ele não estava reclamando, mas anula. Anula. Ele fala o quê? Ele chama hipócritas quem faz isso. Hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: Esse povo me honra com lábios, mas seu coração está longe de mim. Ou seja, eles estavam honrando o Eterno com lábios. Baruch Hashem, Adonai Melech Haolam. Então eles estavam ali lisonjeando o Eterno com os lábios, mas o coração estava bem longe. Então ele diz: me adoram, Isaías, né? Pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Lembrando que as leis escritas no Monte Sinai, elas não foram escritas por homens, né? Saiu dos lábios do próprio Eterno. E segundo os Salmos, o que saiu da boca dos lábios do Eterno, ele não volta atrás. Então, dando continuidade aqui, tem um entendimento aqui do significado dessas obras da lei. Isso tem até um achado arqueológico, que é o pergaminho do Mar Morto, da caverna do Qumran 4Q MMT, seção C, nas linhas 26b a 31. E está escrito dessa maneira no texto do livro dos fariseus. Agora nós escrevemos para vós uma das obras da lei, aquelas que nós determinamos que sejam benéficas para vós, e assim vai te ser creditado como justiça o que é certo e bom diante dele. Ou seja, era algo que os fariseus praticavam. Essas obras da lei eram um livro utilizado na época, que muita gente acha que obras da lei está se referindo à Torá. Não, obras da lei era um livro na época que era tradição judaica. Todos os contextos que falam de obras da lei falam de tradição, e era tradição, e menciona as tradições que até hoje existem. Então as pessoas deturpam de tal maneira que conseguem anular tanto a escritura, quanto a história, quanto a arqueologia, quanto tudo. E que coisas que existem até nos dias de hoje. Olha só como eles falavam. Eles estavam escrevendo, olha só a soberba deles. Eles estavam criando leis que estavam sendo determinadas para os israelitas, e dizendo assim: a gente está criando leis que vai ser benéfica para vocês e vai ser acreditado como justiça o que é certo e bom diante dele. Ou seja, eles não estavam nem escondendo que era eles que criavam as leis. Eles não estavam nem se dando trabalho de dizer: não, foi o Eterno que revelou para nós e trouxemos para vocês. Não, eles já estavam dizendo: nós escrevemos e isso vai ser acreditado como justiça diante dele, porque a gente sabe o que é bom para ele. Então eles estavam nem escondendo aqui. Então a gente sabe aqui o que está trazendo aqui sobre a questão das obras da lei. Pode dizer? Esse é o problema, né, nosso, e vamos nos incluir nisso, né? A humanidade, ela tem esse problema. Ela acha que aquilo que saiu da boca do Eterno, a Escritura, ela não é suficiente. Ela precisa ser aperfeiçoada. Então, ela precisa dessas tradições, ela precisa desses acréscimos, com muita boa vontade, com muita boa intenção, porque é como se ela sozinha fosse fraca. Esse é o problema, porque eu, nascida e criada no cristianismo, vi muito isso. Vamos fazer isso. Então, assim, uma preocupação em se fazer muitas coisas que não estão nas escrituras, e aquilo que foi mandado fazer é negligenciado. Então, assim, isso é um problema da humanidade, de ter uma soberba tão grande, de achar que necessita estar dando uma incrementada, dando um upgrade à vontade do Eterno. Perfeito. É exatamente isso aí. E as pessoas, né, ficam com esse receio, né, com essa questão dessa Babilônia aí nas escrituras nazarenas, né, porque como elas não compreendem nem o que é Torá, não sabem nem o que está escrito lá,
Então elas acabam por interpretar, só que o texto ele utiliza termos que são da Torá. Então, Paulo ele falava para conhecedores da Torá. Então, se a pessoa lê Paulo sem entendimento da Torá, obviamente que ela vai deturpar. É como você tentar dirigir um carro sem ter antes lido as instruções. As instruções do carro foi abolida. Agora posso abrir o carro com a sexta marcha, com a quinta marcha. A lei foi abolida. Vai bater o carro, vai acabar com o motor, vai botar gasolina adulterada. Não vai. Enfim, são coisas como essa. Por quê? Porque os escritos nazarenos foi feita para as pessoas que têm instrução na Torá. Os próprios escritos nazarenos, o próprio Paulo fala isso. E o próprio Pedro exorta Paulo para dizer, toma cuidado, vai ter gente aí que não lê a Torá e vai deturpar o que você falou. E de fato existe, olha a prova disso. Então, a gente entende que biblionomos trata-se das escrituras. Quando fala de biblionomos e ergonomos, quando fala ergonomos, era um livro dos fariseus. Claro que está no grego, mas no hebraico é o mesmo sentido, ergonomos. Então, o que pode dizer, Jorge? Eu lembrei aqui daquela passagem que é bem clara, né, a questão da lei ou da Torá, que o jovem rico chegou para Jesus e perguntou, o que é que eu faço para ser salvo? Não, eu ainda vou estabelecer ainda a nova aliança, depois eu te falo. Não, ele disse, o que é que falou lá, o que é que está escrito? Conhece os mandamentos? Não matarás, não cometerás. Onde é que está escrito isso? Na Torá. Ele não disse, deixa eu fazer a nova aliança, vai ter a ceia da próxima Páscoa. Dali em diante, quando eu inaugurar a graça, o tempo da graça, aí eu te falo o que você precisa fazer. Não, mas calma aí, vai vir Paulo ainda, não é depois que eu ser crucificado, não. Eu vou morrer, aí quando vir Paulo, tu pergunta pra ele, que ele vai começar a falar do véu lá, não sei quantas décadas depois, lá pra Coríntios, aí pronto, ele vai ter uma revelação que você tem que usar o véu. O que você tem que fazer isso aqui, que não sei o que você. Enfim. Vai ter várias coisas ali que ele vai falar e você deve seguir aquilo ali. Mas até agora esqueça tudo. Não, ele falou o quê? Tu és doutor da lei e não sabe disso? Quer dizer, então os doutores da lei já sabiam de tudo. Na introdução da minha Bíblia aqui, da carta para os Gálatas, diz que essa carta foi principalmente endereçada para mestres judeus convertidos. Por isso há uma intensidade muito grande, a complexidade de explicação. Porque não foi uma carta também só, e direcionada só, partes dela foi enviada para mestres judeus, né, que entendiam bem da lei, e a outra parte para os irmãos que congregavam simples. Mas aqui também foi endereçada, a parte dessa carta foi enviada para falar justamente com mestres judeus que se converteram. Agora você imagina um gentio tentar entender o que uma carta de um apóstolo que passou 24 anos decorando a Torá e os profetas, que estudou, depois disso ele estudou com Gamaliel, passou no teste de fariseu, estudou com o maior rabino reconhecidíssimo, elogiado em Atos e venerado até hoje no judaísmo, neto do próprio Hillel, que é o Gamaliel. E ele escreveu uma carta complexa para um fariseu, para os fariseus que estavam na Galácia, e um gentio que não sabe Torá, que não sabe nada, que não sabe absolutamente nada, lê aquilo ali e vai entender tudo? Como? Pois é. Então é uma coisa que não faz sentido, uma utopia que as pessoas tentam tirar e não faz sentido, né? Vamos dar continuidade aqui no versículo 11. É, portanto, evidente que diante do Eterno ninguém é capaz de ser justificado pela lei. Todos sabiam disso. Os judeus sabiam disso. Pois o justo viverá pela fé. Aí a pessoa diz, agora a gente é justificado pela fé. Então podemos viver sem a lei, né? Só que isso aqui também é uma referência à antiga aliança. Isso aqui é uma referência à antiga aliança de Abacuque 2,4. Aqui, ó. Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, suas vontades não visam bem, mas o justo viverá pela sua fé. Naquela época já se vivia pela imuná. Não existe isso que, no antiga aliança vivia-se pela lei, agora na nova aliança, agora é só a fé, agora é só a esperança, agora é só... Não. E essas coisas que estão aqui sendo mencionadas são coisas que já existiam na antiga aliança.
Então, se naquela época o pessoal já era salvo pela fé, então por que o pessoal praticava a Torá? Porque sabiam que a fé tinha que vir junto com a Torá. Sem a fé sem Torá é morta, não existe, como diz o apóstolo Tiago, não existe, uma coisa que você fabulou na sua cabeça. No capítulo do versículo 2 diz: a lei não é fundamentada na emuná, ao contrário, quem praticar esses mandamentos, por eles viverá. Levíticos 18, 5. Guardareis meus estatutos. Deixa eu pegar aqui na melhor tradução, que é a meia aqui nesse caso. Portanto, portanto, os meus estatutos, os meus juízos guardareis, os quais, observando os homens, viverá por eles. Opa, viverá por eles. Vamos aqui marcar aqui, ó, viverá por eles. Isso tá lembrando de alguma coisa? Aqui. Quem os cumprir... Não, calma aí, deixa eu pegar aqui Gálatas aqui. Quem praticar esses mandamentos, por ele viverá. Exatamente como está em Levíticos 18:5. Paulo não está inventando nada, ele tá fazendo uma carta para doutores da lei. Eles vão entender, porque eles conhecem decorada a Torá. Aí ele diz aqui: foi o Messias quem nos redimiu da maldição da lei. Pronto, agora cria-se ainda mais a ideia. Uma pessoa que vai ler isso aqui não vai entender absolutamente nada. Ela vai achar: entendi, então a maldição da lei agora não existe mais porque Cristo nos redimiu da maldição da lei. Mas leia o contexto. Quando foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Eu esqueci de colocar o texto grego aqui. Deixa eu botar o texto grego aqui. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, olha-se, como está escrito, aonde que está escrito isso? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele já está colocando a validade disso na própria Torá. Aqui, ó, Deuteronômio 21, 23. Seu cadáver não poderá permanecer na árvore durante a noite. Tu o sepultarás naquele mesmo dia. Pois o que for pendurado no madeiro está debaixo de maldição do desprezo do Eterno. Por isso que ele diz: ó Pai, por que tu me abandonaste? Sendo assim, não tornarás impura a terra que o Eterno, o Senhor teu Deus, te dá como justiça. Por isso que ele foi crucificado fora da cidade. E isso já estava já estava prescrito também na própria Torá, que ele seria crucificado fora da cidade, fora do arraial. E o que é isso aqui? No caso, o tradutor colocou nos redimiu aqui. A palavra aqui, deixa eu lembrar onde é que estava a palavra aqui, eu acabei não marcando. A palavra que foi utilizada como redenção aqui. No caso, a palavra aqui correta seria: foi ele quem nos comprou da maldição da lei. Então, o que era a maldição da lei? Aí você vai ter que ler a questão dos escritos de dívida de Colossenses 2, versículo 13 e 14. E cancelou os escritos de dívida que consistiam em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Então, essa questão de escritos de dívida é um negócio que daria pelo menos uma hora para explicar. Eu não vou explicar aqui, mas quem tiver curiosidade, Números 5, versículo 11 a 31, para você entender os escritos de dívida. O que eram os escritos de dívida e como que ele nos comprou através do escrito de dívida. Ele estava sendo acusado de adultério e quem pagou a questão do adultério foi ele. Ele teria que morrer se ele fosse culpado. Se ele fosse não culpado, então ele ressuscitaria. O que aconteceu? Ele morreu e em 3 dias ressuscitou. E você tem que entender o que é o escrito de dívida. Aí tem gente que vai ler esse Colossenses 2, versículo 13 e 14 e vai dizer: ele cancelou o escrito de dívida, então acabou a lei. Ou seja, é algo totalmente interpretativo, é algo totalmente imaginativo. A pessoa não tem nem o trabalho de ir lá pesquisar na Torá o que é escrito de dívida, porque se ele está mencionando escrito de dívida, primeiro você tem que entender o que é o escrito de dívida. Se você não sabe o que é escrito de dívida, você não vai entender o texto, porque ele está tratando exatamente disso. Ele cancelou o escrito de dívida. O que é o escrito de dívida? Então você tem que procurar o que é o escrito de dívida. E ordenanças que eram contrárias.
Então, aqui também tem a questão, né? Eu não vou explicar isso porque senão vai ficar muito tarde. O pergaminho mencionado em número 5:23 contém um livro de ordenanças, né? Aqui está a questão da maldição do madeiro. Pode falar. Irmão Ítalo, eu queria que você abrisse esse versículo aí, Romanos 3:31, porque eu acho que é muito importante esse versículo. Muito, muito propício para tudo que está sendo dito agora. Aqui. Anulamos, pois, a Torá por causa da emuná? De modo algum. Ao contrário. Ou seja, o contrário disso. Qual que é o contrário? Confirmamos a Torá. É aquele negócio de Deuteronômio. As pessoas confirmaram a Torá. Ele falou, se vocês, qualquer um de vocês, não confirmar a lei na minha frente, vocês serão malditos. Vocês receberão a maldição da lei porque vocês não confirmaram. E o que eles fizeram? Confirmaram. E Paulo está dizendo, anulamos a Torá por causa da emuná? O contrário disso, nós confirmamos a Torá. Exatamente o que eles fizeram em Deuteronômio. Aqui na minha versão diz assim, será que isso quer dizer que, por causa da fé, nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Perfeitamente. Então, tradução muito boa essa. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, essa questão da maldição da lei, primeiro você lê o que é escrito de dívida. Depois que você lê o que é escrito de dívida, se você tiver curiosidade, saberá que não tem nada a ver com o que as religiões insistem em dizer o que é escrito de dívida. Aliás, não dão nenhum argumento. É literalmente palpitar. É palpitar o que é escrito de dívida. O escrito de dívida é a Torá. Pronto, aboliu. É isso que eles fazem. Então, vá procurar o que é escrito de dívida se você tiver interesse. Mas você vê que isso aqui não tem nada a ver. Isso aconteceu para que a benção de Abraão, quem estudar a Parashá Vezot HaBrachá, saberá que bênção é essa promessa. Tem uma coisa a dizer, Jorge? Eu quero só fazer um resumo do versículo 10 e 11 aqui. Eu escrevi aqui algo, né, não fugindo do que está realmente dizendo o texto, mas trocando a miúdos numa linguagem mais popular. Quem quer ser salvo, né, por cumprir a Torá, né, através dos seus esforços somente, certamente terminará em maldição, pois as suas obras não serão suficientes para te salvar. Porém, quem se esforça em obedecer os mandamentos de Deus, terá a graça alcançada pelo favor de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Perfeito. Isso aí não, tá perfeito. Um comentário muito bem elaborado aí, viu, irmão? Ou seja, a pessoa se esforça, acha que vai ser salvo porque está cumprindo os mandamentos somente, ele não vai conseguir cumprir tudo, então ele vai quebrar a cara e vai se dar mal lá atrás, lá na frente, aliás. Mas se ele faz isso e se esforça em obedecer por amor ao Eterno, e ele, mesmo com todo o esforço, ele não consegue cumprir tudo, a graça, o favor não merecido de Deus, pela fé que ele tem em Jesus, fará com que ele consiga ser alcançado e ser aceito, ser justificado por essa fé de obedecer. Abraão creu e por isso Abraão obedeceu. Ele não deixou de cumprir porque ele creu. Ele creu e sabia que ele tinha que se esforçar. Deus falou para Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e ser perfeito, ou seja, cumpra as minhas ordens, faça o que eu digo. Mostre que você confia e acredita em mim, me obedecendo ao que eu digo. Perfeito. Então, é isso. Se nós fôssemos salvos pelas nossas obras, isso seria totalmente injusto, porque quanto mais talento a pessoa tivesse, mais ela seria salva. Então, se a pessoa nascesse cega, quer dizer, essa pessoa não seria salva, porque ela não conseguiria fazer obra nenhuma. A pessoa nascesse cega, surda, aleijada, pronto, acabou. A pessoa está perdida, vai para o inferno direto. Mas a gente não é salvo pelas obras, a gente salva pela emuná, na confiança do Eterno, de que tudo que não está no nosso alcance nós faremos, porque nós temos confiança e plena convicção e firmeza daquilo que existe. Nós conhecemos o caminho da verdade, conhecemos o caminho da bênção, que é
A gente conhece o Monte Gerizim e o Monte Ebal, o caminho da bênção, o caminho da maldição, qual que é a árvore da vida, qual que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e, e estamos persistindo nele. Então qualquer pessoa cega vai saber isso, né? Se ela buscar de todo o coração e de todo o seu tudo, como diz Moisés, buscar ao Eterno de todo o seu tudo. Jesus já dá um entendimento, né? Já fala o mesmo, só que com um pouquinho mais de intensidade, com todas as suas forças, com todo o seu saber. Então, isso aconteceu para que chegasse a bênção de Abraão, chegasse também aos gentios, às nações, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela emuná. Ou seja, aqui está falando da bênção de Abraão, daquele período ainda que estava tratando. Caros irmãos, eu vos falarei em termos simplesmente humanos. Assim mesmo considerai que um testamento seja feito por mãos humanas. Ninguém o poderá anular depois de haver sido ratificado, nem ao menos lhe acrescentará algo. Pronto, acabou aqui, pessoal. Eu podia acabar com a live agora. Aqui ele falou, não, ninguém poderá anular depois de haver sido ratificado, nem ao menos lhe acrescentar algo. Aqui ele está citando um testamento feito por mãos de homens, inspirados pelo Eterno. Vou ler de novo. Caros irmãos, eu vos falarei em termos simplesmente humanos. Assim mesmo, considerando que um testamento seja feito por mãos humanas, ninguém poderá anular depois de haver sido ratificado, nem ao menos lhe acrescentará algo. Isso é uma referência. Deuteronômio 4, versículo 2. Nada acrescentareis ao que passo a vos ordenar, e nada tirareis, também observando os mandamentos. Em Deuteronômio 12, 32 fala a mesma coisa. Portanto, aplica-te a pôr em prática tudo o que te ordeno. Nada acrescentarás e nada tirarás dessa Torá. Ou seja, não é para acrescentar, como diz Cristiane no judaísmo, e nem deve diminuir conforme, né, ou até abolir, né, pior ainda, abolir. E vai estar incorrendo na maldição da Torá, exatamente descrita. Se você abolir a lei, pronto, acabou, você está na maldição já. Segundo o que está no livro de Gálatas, né? Eu não estou amaldiçoando ninguém aqui, eu quero deixar isso muito claro. Então, ninguém pode anular aquilo que foi ratificado. Isso aqui ele deixa claro aqui em Gálatas 3:15. Desse modo, as promessas feitas por Abraão e seus descendentes, a Escritura não declara e os seus descendentes, e como se referido a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isto é, o Messias. Então, os fariseus da Galácia, eles estavam pensando, mas nós somos os descendentes abençoados por Abraão. Então, o que Paulo disse? Paulo estava argumentando com base na Torá, ele estava falando, olha, vocês estão lendo a Torá errado. O Paulo disse assim, olha, a promessa feita por Abraão e seus descendentes, a Escritura não declara e aos seus descendentes no plural, como se referindo a muitos, porque eles estavam achando que era eles. Mas Paulo disse, está se referindo a vocês não, está se referindo ao seu descendente, é uma pessoa específica, transmitindo a informação de que a esse descendente, que seria bendita todas as nações, se trata do Messias, não é vocês, não se gloriem disso não. Então ele estava ensinando para os fariseus doutores da lei, porque eles não tinham percebido isso. Isso está em Gênesis 22:18, deixa eu botar aqui Gênesis 22:18, em tua descendência, olha só no singular, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Isso se cumpriu exatamente no Messias. Ou seja, era uma descendência que havia dele, da semente, algumas traduções de semente, que com ela seria bendita todas as nações. Isso se cumpriu no Messias. Então, deixa eu voltar aqui. Então, quem quiser fazer um comentário. Vamos pegar aqui. Também tem Gênesis 28:13. Eis que o Senhor está de pé diante dele e lhe anunciou, eu sou o Eterno de Abraão,
teu pai e o Deus de Isaque, a terra sobre a qual dormiste, eu dou a ti a tua descendência. Também uma referência a esse versículo. No versículo 17 aqui já temos, em outras palavras, a lei, aqui foi traduzido errado. Aqui a palavra, no caso, é diatec, que significa contrato, significa especialmente contrato, um testamento. Aqui, ó, como vocês podem ver, ó, testamento, contrato, está no Strong grego 1242, significa contrato. Em outras palavras, o contrato, deixa eu ver uma mensagem que deixaram. Eu vou precisar sair, amados. Amanhã cedo eu trabalho. Que a Eterna abençoe vocês. Um ótimo estudo. Obrigado, irmã Cristiane. Qualquer coisa você termina esse estudo Amém. gravado. Paz seja contigo. Vai ser contigo, irmã Cris. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Amanhã eu continuo assistindo. Que a Eterna abençoe vocês aí, viu? Tchau, tchau. Shalom, um abraço. Então, dando continuidade aqui. Em outras palavras, a Torá que veio 430 anos depois, que será que contrato é esse que ele está falando que veio 430 anos depois? Na minha tradução está dizendo que é uma aliança. Uma aliança. Essa tradução aí realmente está correta. A minha da King James aqui é que está errada. Que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida pelo Eterno. Então, isso é uma referência aqui só para contextualizar, né? Os 430 anos aqui mencionado está em Gênesis 15, 13. Então o Senhor disse a Abraão, sabe com toda certeza que tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Aqui seria mais de 400 anos. Êxodo 12, 40 diz, ora, a permanência dos filhos de Israel no Egito durou 430 anos. Êxodo 12, 41, exatamente no dia em que se completarem os 430 anos. Cadê? Peraí. Todos os exércitos do Senhor abandonaram o Egito. Em Atos 7,6 já dá uma confirmação disso. E Deus lhe deu dessa forma, teus descendentes serão peregrinos durante uma terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por mais de 400 anos. Então, aqui, o que aconteceu depois que ele saiu do Egito, depois de 430 anos? Firmou-se uma aliança, um contrato. Pode dizer, o Jorge? Não, pode prosseguir. Estou acompanhando aqui com a minha tradução. Ah, tá, que está com o microfone aberto, eu pensei que ia falar alguma coisa. É que tá silêncio, então não atrapalha, né? Então fica fácil logo deixar aberto. Ah, tá. Ok, então a Torá que veio 430 anos depois, mas seria bom tu deixar mutado, porque aí quando tu for falar e deixar aberto, aí eu finalizo meu raciocínio para deixar tu falar. Aí vamos lá. Não anula a aliança estabelecida pelo Eterno. Falando aqui da aliança, evidentemente, que fez no Monte Sinai, que foi exatamente o que passou depois que eles saíram do Egito após os 430 anos, de forma óbvia que está muito escrita, né? De maneira que veio a invalidar a promessa. Ou seja, os fariseus estavam tentando argumentar que não, mas espera aí, essa descendência, que essa bênção de Abraão, ela veio antes do Monte Sinai, então não é válida. Aí Paulo está dizendo o quê? Opa, não. Essa promessa que veio de Gênesis, que veio no princípio, só por causa que veio a promessa estabelecida que ninguém vai anular, tá? Ninguém vai anular. É um ponto que eu frisei aqui, ninguém vai anular, tá? Então, a pessoa que está assistindo isso não vai conseguir anular. Você pode até pensar que anulou, mas não anulou. Essa promessa de Abraão, de um descendente que abençoaria todas as nações, ela não foi anulada por causa da Torá que veio no Monte Sinai. Não pense que essa bênção do Messias, essa promessa messiânica que veio do Gênesis, seria abolida no Monte Sinai porque veio a Torá. Porque a promessa do Eterno não depende da Torá. É isso que ele está dizendo aqui. E no versículo 18 ele já diz, porquanto se a herança provém da Torá, já não depende mais da promessa. O Eterno, entretanto, otorgou a herança gratuitamente a Abraão por intermédio da promessa.
Então não tem nada a ver a promessa com a Torá, conforme os Gálatas estavam tentando encontrar algum proveito disso. Aí ele disse aqui, numa tradução melhor fica assim: se a herança que o Eterno prometeu a Abraão dependesse da Torá, então ela já não dependeria mais da promessa, mas o Eterno lhe deu a herança gratuitamente por causa da promessa que tinha feito. Isso aqui está no português Easy to Read Version. Aqui está se referindo, aqui é apenas um comentário se referindo à lei de Moisés, né? Versículo 19 diz: qual era então o propósito da Torá? Pronto, agora vai entrar mais um versículo que é mal interpretado, né? Não é nem porque é mal interpretado, é exatamente porque ele é interpretado que ele é mal conduzido. Qual era então o propósito da Torá? Aí então alguém vai dizer: peraí, qual que é o propósito da Torá? Então vamos ver o propósito da Torá, porque para dizer então a gente não precisa mais disso. Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões. A Torá foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. A promessa de quem? De Abraão, da qual a semente dele, a semente de Abraão, deixa eu desenhar aqui para ficar mais claro, né? Porque agora já está entrando muita coisa, então a pessoa que está vendo esse estudo pode ficar um pouco confundido. Então vamos fazer aqui, ó, Abraão, aí aqui, ó, promessa do Messias, né? Do Messias. Estava aqui a promessa do Messias, da descendência dele. Aí veio 430 anos do Egito. Veio depois disso, veio a Torá, contrato, e depois passou-se milênios, e depois veio o Messias. Então os argumentos dos Gálatas eram o seguinte: não, peraí, nós seguimos a Torá, nós não seguimos a promessa de Abraão. A promessa de Abraão acabou quando veio o contrato da aliança. Nós fizemos o contrato, foi no Monte Sinai, não foi com Abraão. Só que o que Paulo disse? Ó, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque quem fez a promessa a Abraão não foi através do contrato, não foi a promessa da lei, foi a promessa do Eterno que ele deu gratuitamente a Abraão. Ele deu essa promessa para Abraão. Então, o que aconteceu 430 anos depois, o contrato, isso aqui não anula a promessa. Isso aqui não vai chegar a dizer: não, acabou a promessa porque veio a Torá, porque veio a aliança. Não, isso não existe. Isso não existe. Então, veio o Messias porque essa promessa já havia sido feita e ela se cumpriu exatamente no Messias. Não é porque veio a Torá que é pronto, o que veio antes, não, acabou, né? Acabou, foi abolido o que veio antes do Monte Sinai. Então era esse o pensamento dos Gálatas. Então, aí pronto, aí a pessoa até fica entendendo aqui: mas aqui está dizendo, a lei foi acrescentada por causa das transgressões. E aí acontece, então peraí, se a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente da qual se referia a promessa, que a gente sabe que é o Messias, que está no contexto, né? Então quer dizer que a Torá, o propósito dela era exatamente esse, e como a lei foi acrescentada, então essa lei não é perfeita, logo ela foi abolida quando veio a promessa, que foi o Messias. Esse é o pensamento da pessoa que não leu a Torá. Pode falar, Jorge? Verso 19 aqui, ó. Então, por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos, aqui está dizendo anjos, né? E um homem serviu de intermediário, o mensageiro. Então, aqui fala que a lei, para que foi dada a lei? Para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei era para apontar a transgressão, né? Foi para mostrar a transgressão, para trazer correção, para que nenhum tipo de desobediência atrapalhasse essa promessa que foi dada a Abraão se cumprir na chegada do Messias. Foi para manter a descendência limpa,
até que o Messias chegasse sem culpas, né? Totalmente cumprindo, né, uma descendência em obediência. Então não preciso nem comentar, você já comentou aí melhor que eu. Foi muito bom esse comentário aí. Então vamos ler, dar continuidade aqui no próximo. E foi promulgada por meio dos anjos. Ó, rapaz, quer dizer que. Como é que pode aqui, rapaz? Não foi inventada, quer dizer então que não foi inventada por Moisés, não? E aí, Jorge, o que você Não, acha? Moisés não. Moisés foi apenas um homem que Deus levantou para falar as palavras do Senhor. Deus disse até a Moisés: olha, eu serei, né, pela tua boca, né, para o povo, diante do povo. Você será como um Deus, né? Tem até a palavra no sentido, né, como um Deus no sentido que eles expressavam naquela linguagem épica, né? Você será o meu representante direto ao povo. Eu te falarei as minhas palavras e tu falarás para o povo. Mas as palavras são minhas. Você só vai fazer o favor, você vai ser meu empregado, né, na linguagem de hoje. Você vai ser o meu servo, Moisés, que irá falar minhas palavras diante do povo. Isso era quando ele foi tirado do Egito, né? Até porque as palavras que ele falava nem era dele, era do Ruach HaKodesh. E até na hora do Monte Sinai, aquela palavra, mesmo que ele falasse, ia ser do próprio Eterno. Mas não foi nem ele que falou através do Eterno. Foi o próprio Eterno que falou as palavras do Monte Sinai. Então saiu dos lábios do próprio Eterno. Não saiu nem da boca de um profeta inspirado pelo Eterno. Não, saiu dos lábios do próprio Eterno e tem gente que vai dizer que aquela foi abolida. Principalmente os 10 mandamentos que foi escrita pelo dedo do Eterno. Então, realmente não existe brechas nisso, né? Até porque Salmos diz que aquilo que saiu dos lábios do Eterno, ele não voltará atrás. Então, se o Eterno falou os mandamentos da Torá, né, para dizer que a Torá foi abolida, como se saiu dos lábios do Eterno ele não volta atrás. Então fica jogado no ar, né? E outra coisa, né, que tem um pessoal que acha que Moisés inventou a lei, disse, não, vou inventar essa lei aqui para, não sei, eu quero instruir esse povo aqui, mas vou inventar aqui da minha cabeça um monte de coisa. Não. A lei foi promulgada por meio de anjos, olha só, os mensageiros, os melachim. Então foram eles, por meio deles, que foi entregue a Torá pela mão de um mediador. Aqui não está falando pela mão de um autor. Tem uns artigos aí que diz, né, que Moisés foi autor da lei. Olha que coisa absurda. Puxa aí né, aqui pela live aqui, Isaías 55, versículo 11. Isaías 55, versículo 11. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito pela qual enviei. Engraçado, né? Isso aqui já deixa bem claro. Não tem o que dizer. Olha como diz aqui nessa tradução. Assim também a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz tudo o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Olha só. Então não tem nem dúvida que o Eterno não volta atrás. Quando ele fala, é isso e pronto, acabou. Quando ele diz que é Torá e pronto. Não é para ficar dizendo, eu acho que não. Ele falou, é Torá, tem que cumprir. Não tem essa história. Versículo 20. Entretanto, o mediador não representa somente um, mas o Eterno é um só. Quando fala, por exemplo, que Jesus é um só com o Eterno, está falando exatamente isso, é um propósito. Quando fala que o pessoal, quando estava construindo a Torre de Babel, na Parashat Noach, quando eles estavam construindo a Torre de Babel, eles eram um só. Aí não quer dizer que estava só uma pessoa construindo a torre, não. Eles eram um só em propósito. Então, o mediador representa somente um, que é o Eterno. Então, ele estava ali como o mesmo propósito que o Eterno. Então, sendo assim, não pode, quer dizer, sendo assim, pode a Torá ser contrária às promessas do Eterno, ou seja, pode a Torá ser contra a promessa que o Eterno deu a Abraão? De forma alguma, pois se tivesse sido otorgado a Torá que pudesse conceder vida,
com toda certeza a justiça resultaria da Torá. Ou seja, ele está falando, se a Torá ela tirasse, acabasse com a promessa que veio a Abraão, então todos seriam perdidos. Por quê? Porque tinha que haver um Messias que conseguiria se redimir, comprar através dos escritos de dívida, através da sua justiça, para nos justificar, porque a gente nunca iria ser justificado, tinha que haver um justo que iria morrer, pagar os escritos de dívida, cumprir o que estava nas Sagradas Escrituras para poder ser nosso advogado perante o Eterno. Então é por ele que nós somos justificados. Então isso era necessário. Por quê? Porque se houvesse só Torá, pronto, não precisava mais quarta Torá, a gente já estava perdido. Porque todos são pecadores, todos são pecadores. A Escritura deixa claro isso. Os judeus sabem disso. Então é isso que essa Escritura quer dizer. Versículo 22 diz: Contudo, a Escritura colocou debaixo do pecado para que a promessa fosse concedida aos que creem por meio da emuná no Messias. Então, aqui já está deixando claro que por meio da emuná. Então, veio aqui o versículo 23, que é mais um versículo, né, porque é um compêndio de versículos deturpados de Gálatas 3, que um tradutor ele forçou bem a barra aqui para poder dar uma aliviada para os abolicionistas. Ele colocou assim: antes que essa fé chegasse, estávamos sob custódia da lei. Olha que coisa horrível. Nela aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Parece até que a pessoa estava presa na lei, né? E a pessoa foi libertada da lei, né? Coisa abrupta, né? Na Almeida está melhor. Almeida está melhor traduzida, tá assim. Mas antes que viesse, que a fé viesse, ou seja, a fé no Messias, estávamos guardados debaixo da lei, ou seja, estávamos guardados debaixo da Torá. Ou seja, a Torá estava nos instruindo, estava nos guardando para esta fé. E encerrados para a fé que se haveria de manifestar. Ou seja, era essa fé do Messias, era algo que ainda ia vir. E que a Torá ela estava nos guardando, nos protegendo. Aí alguns tradutores, eles botam a custódia da lei, botam um negócio aprisionados, para a gente ser libertado dessa Torá que estava nos aprisionando. Aqui eu ia botar aqui um negócio aqui do original, mas se tivesse tempo, mas acho que não dá tempo não. Desse modo, a Torá se tornou nosso tutor, a fim de nos conduzir ao Messias. Então a Torá ela estava nos conduzindo ao Messias, para que por intermédio da emuná fôssemos justificados. Ninguém duvida que a gente é justificado através da emuná. Então a Torá, a gente sabe que as escrituras da Torá, elas traziam, né, os sacrifícios, o Corban, tudo isso nos instruía a nos mostrar quem que era o Messias, que é o homem justo, que nunca pecou, a oferta perfeita que iria ser entregue ao Eterno. Então, a lei se tornou um pedagogo, no grego está pedagogo, ou seja, algo que instrui, que ensina a nos conduzir ao Messias. Aí vem mais outro versículo que é utilizado como os abolicionistas. Agora, no entanto, havendo chegado a emuná, ou seja, o Messias, já não estamos debaixo do pedagogo, ou seja, já não precisamos que a Torá instrua quem que é o Messias. Já sabemos quem que é o Messias. A Bíblia de Jerusalém tem uma melhor tradução. Chegando, porém, a emuná, não estamos mais sob o pedagogo. Perfeita essa tradução da Bíblia de Jerusalém, perfeita. Chegando a emuná, não estamos mais sobre o pedagogo. Ou seja, vocês não entenderam ainda quem que é o Messias? A Torá ela servia para isso. A Torá ela deu a ideia para essa fé, essa emuná. Então, chegando o pedagogo, chegando a emuná, que era a promessa de Abraão, que era o Messias, você não precisa mais ficar sendo instruído pela Torá, porque agora você já sabe de quem a Torá estava se referindo. E a pessoa que não entende da Torá, ela vai ler isso aqui e vai dizer: ah, entendi, então quer dizer que não precisamos mais da Torá.
Ou seja, pô, mas a Torá ela serve exatamente para instruir a chegar ao Messias, quer dizer, depois que chegou o Messias e ensina a Torá, ele agora aboliu a Torá. Então a pessoa que não entende a Torá, não leu a Torá, ele vai ler esse versículo aqui e vai entender isso aí. Então quer dizer que agora pode abolir a Torá. Na verdade, isso aqui não é só uma interpretação da pessoa, né? A pessoa que quer realmente abolir a Torá, a pessoa vai achar isso aí. E algumas traduções tentam forçar a barra, né? Estão sujeitos ao tutor. Isso não tem nem isso, não existe no original, mas eu não vou checar aqui porque está muito longo já para um capítulo só. Vamos pensar da seguinte forma aqui, de uma forma bem prática, né? Isso é uma coisa que acontece no dia a dia das famílias brasileiras que precisam até, às vezes, se manter, né? A família, né? E a mãe tem que sair para trabalhar junto com o pai para somar a renda por causa da dificuldade que há hoje, né? Dias trabalhosos. Aí a mãe chega e deixa alguém tomando conta daquela criança. E o cuidado de mãe é bem melhor do que o cuidado de uma pessoa que toma conta, um tutor, né? Uma empregada, alguém que ela dá ali, né? Um período para poder tomar conta enquanto ela chega. Então, aquela criança fica ali aos cuidados daquela babá, mas o cuidado não é o mesmo, né? É mais ou menos isso. Então, quando a mãe chega, há uma alegria enorme da criança, né? Ah, minha mãe chegou, ainda bem, né? Que vai tomar conta de mim melhor, vai me dar um carinho diferenciado, porque tem um sentimento maior. É mais ou menos isso que aconteceu com relação à lei e a Cristo, né? Então, a babá, né, é como se fosse ali a lei tomando conta, mas quando Cristo chegou, a alegria da gente ficou bem maior, né? Porque é alguém que sabe cuidar da gente melhor ainda do que somente o rigor da lei, né? Ele sabe nos agraciar e ter misericórdia de nós, mesmo quando nós falhamos. É incrível isso que você falou agora, ô, irmão Jorge. Acho que foi até inspirado isso aí, viu, irmão? Porque esse foi exatamente esse versículo aqui, ele é entendido no capítulo 4 que a gente vai tratar em outro vídeo. Mas esse exemplo que você deu foi exatamente o exemplo que sem você perceber, o próprio Paulo deu exemplo disso no versículo 4 quando ele trata aqui, ó, o menor de idade, quando ele se torna escravo dos seus próprios pais, aqui, determinado pelo pai. Ele dá esse É, eu não tinha exemplo. observado, não. O mesmo exemplo que você deu aí foi exatamente o exemplo que Paulo deu aqui. Muito E interessante isso aí. geralmente a babá, qualquer vacilo que o menino dá, ele toma um puxão de orelha, um beliscão, né? E Aham. quando a mãe chega, ó, mamãe, ela me maltratou muito aqui, né? Para eu obedecer, ela me pegou seguro aqui, me botou de castigo, né? Ela esperneou de mim, não era nem para tanto, mas ela me castigou. E aí a mãe vai lá, não passa a mão na cabeça, mas acolhe de uma forma melhor, ensina, né? Orienta, acolhe de uma forma melhor. Exatamente. Então você citou exatamente a forma como Paulo, parece até que você incorporou Paulo aí, que você nem tinha lido o capítulo 4 e fez exatamente a mesma coisa que ele falou aí. Interessantíssimo. Então, e essas coisas eles usam, o próprio Paulo ele já descreve aqui, ó, tô usando aqui como uma ilustração, né? O pessoal acha que é literal, né? O próprio Paulo falando que é uma coisa, o pessoal acha que é outra, né? E outro ponto, né, que o pessoal, nesse sentido, nesse capítulo 3 o pessoal tenta achar que, aqui tá, vou pegar a liberdade aqui, né? O pessoal acha que rompamos as suas ataduras, né? Que é o que os ímpios querem, é exatamente isso, é romper as ataduras do eterno, dizer, rompamos suas correias, né? E achar que com a liberdade significa anular a Torá, sendo que é exatamente o contrário. Salmo 119, 45 deixa muito claro. Andarei em liberdade, pois estamos buscando teus preceitos. A própria Torá é a liberdade. Você não vai achar liberdade fora da Torá. Me desculpa, mas você não vai achar liberdade fora da Torá. Quando você está praticando algo que está fora da Torá, você está além de estar em transgressão, você está caindo em uma maldição que vai vir. A Torá garante que vai vir essa maldição. E você ainda vai estar. Como é que é? Bom, esqueci os 3 pontos que eu ia colocar, mas o terceiro ponto. Mas dando continuidade aqui, apenas para finalizar. Porquanto todos vós sois filhos do Eterno por meio da fé que tendes no Messias. A promessa de Abraão, 430 anos, todo aquele contexto, enfim. O capítulo, vocês entenderam que o capítulo é complicado e que em doutos inconstantes utilizam isso para deturpar
para a sua própria perdição. Isso aí vocês já estão entendendo. Pois todos quanto o Messias fostes batizado, no Messias vos revestistes. Não há judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois em um só no Messias. E sois do Messias, então sois descendentes de Abraão, e plenos herdeiros de acordo com a promessa, ou seja, a promessa que foi dada. Então, este é o contexto geral. Se você quer apresentar outro contexto, não existe, me desculpa, mas só existe esse contexto. Ele está falando de Abraão, ele está falando da aliança que foi colocada, que essa aliança não reflete, não anula a promessa, que essas leis que estavam colocando como maldição era referente à halachá judaica, que era as tradições, ergo nomos, e ele citou, por quanto está escrito, a maldição descrita por Moisés, que não foi ele, esse capítulo, quem está falando nesse versículo específico é Moisés, não é o Paulo. Ele está colocando isso no contexto correto, ele está citando as maldições da Torá que existe até os dias de hoje. Leia lá, vocês vão entender, e algumas pessoas podem até se identificar com as maldições que podem estar acontecendo na vida das pessoas, elas nem percebem, porque é muito vasta a literatura da Torá. Enfim, se você tem interesse aqui nos escritos de dívida, você tem que fazer essa questão do pedagogo. Você tem que entender, ou você tem, é bom que você tenha prestado atenção no exemplo que Jorge deu, porque ele deu o exemplo, o mesmo exemplo que Paulo deu. Achei uma coincidência, uma inspiração, ou uma coincidência muito forte, né? Mas de fato é como uma criança que é instruída pelo pai, né? E depois que que vira adulto, ele não precisa mais dessa instrução, né? Imagina, a pessoa cresce instruindo para no final quando vira adulto abolir a instrução e virar ímpio, né? Não existe. Então trataremos do capítulo 4 em outro vídeo. Então é isso. Tem alguma coisa a dizer, Amém. Jorge? Deixa eu finalizar. Abre esse versículo aí, porque para quem acha que está obedecendo a Torá, ou como preferem chamar a lei, e acha que isso é uma coisa pesada, uma coisa que escraviza, 1 Coríntios 7, 22. Isso é uma coisa bem simples de entender, que obedecer às ordens de Deus não é uma escravidão. Isso aqui é muito oportuno, hein? Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Eterno, é liberto e pertence ao Eterno. E da mesma forma, aquele que era livre quando foi chamado, agora é escravo do Messias. Aqui o termo escravo aqui é traduzido tanto escravo quanto servo. Então aqui está se referindo ao servo, aquele que serve ao Messias. Por isso que ele diz: eu sou escravo de Cristo, mas na verdade é aquele que serve a Cristo. Serve o quê? Aos propósitos dele, que é o mesmo do Pai. Então aquele que é escravo é liberto pela Torá, pelo Eterno, pelas palavras do Eterno. A pessoa que segue as palavras do Eterno, essa pessoa é liberta. Essa pessoa não é aprisionada. A lei não aprisiona ninguém. Pelo contrário, ela liberta e revela o pecado. E você é morto pelo pecado para viver em uma vida de liberdade, em obediência aos mandamentos do Eterno. É interessante, né? Uma vez eu falei sobre isso, as pessoas às vezes fazem uma confusão e diz assim: rapaz, eu pedi para Deus, Deus não me deu, vou pedir para Jesus para ver o que ele disse. Não percebe. Eu me livrei da lei de Deus e agora estou na lei de Cristo. Que aí Cristo, não, mas a lei que eu estou falando é a mesma de meu pai. Pois é. Então não nada, só mudou quem está tomando conta. Meu pai estava tomando conta através da lei e dos profetas lá no passado, e agora a aliança foi feita, mas eu mantive tudo que meu pai disse, eu só vim tomar conta de vocês daqui em diante. Exatamente. Aqui, ó, fostes comprados pelo um preço elevado. É exatamente aquilo que estava lendo em Gálatas. Então, nem tinha percebido isso aqui. Quando eu fui passar o texto, apareceu aqui de fato. É incrível. Incrível, né? Você citou um versículo nada a ver com o que tinha nesse versículo 23 aqui, e eu acabei pegando uma coisa interessante. Mas o versículo 22 foi muito oportuno, né? De que a Torá, ela é realmente nos liberta, né? Não tem nada de escravidão, de jugo pesado. Não, o jugo é leve.
Você vê, você lê a Torá, você não vai encontrar nada pesado ali. A Lashon Hará, que é a questão de você não falar coisas torpes, coisas que estão na Torá, não andar como mexeriqueiro, né? Coisas que se você não fizer, você vai cair na maldição da lei, e a maldição da lei é muito clara. É só você fazer, ó, se você acha que foi abolido, então faça Lashon Hará, a língua do mal, e veja se a maldição vai cair sobre você. Se caiu é porque ainda existe. E é óbvio que vai cair. Então é isso aí. Estudem mais a Torá antes de estudar os escritos nazarenos, porque, como o próprio Paulo diz, escreva a vós, porque sois conhecedores da Torá. Como conhecedores da Torá? Se você não é conhecedor da Torá, então as cartas de Paulo não é para você. É simples assim. Alguma coisa a acrescentar, irmão Jorge? Seja Rapidinho, irmão. contrárias ao objetivo maior do direito que, Olha, conforme já dito, deixa eu parar é aqui. dar a cada um o que lhe pertence. É interessante, né? Eu estava aqui tentando só desligar aqui e pegar uma pesquisa, que eu queria pegar referência, né? Tem uma passagem em Romanos que diz que a lei é injusta para os injustos, né? Mas quem obedece à lei terá louvor dela. Então, Exato. as leis só se tornam pesadas quando as pessoas não querem obedecer a elas. Eles querem transgredir e viver, né? Sem nenhuma responsabilidade. Eu procurei essa referência aqui, não encontrei logo agora, mas está escrito em Romanos isso, né? Que a lei, ela se torna pesada para quem não quer obedecer, para quem quer fazer o que é errado. Mas quem faz o que é justo terá louvor delas. É essa passagem que eu queria achar, mas a gente pode deixar depois até, quem sabe, numa nota, né? No capítulo 4 a gente ainda vai tratar um outro dia e fazer um outro vídeo sobre o capítulo 4 que vai explicar justamente a questão do pedagogo, que muita gente diz, não estamos mais debaixo do pedagogo, agora já estamos livres da Torá, né? A instrução do Eterno foi abolida. Quer dizer, olha a mente do indivíduo que fala isso, falar que a instrução do Eterno foi abolida, porque Torá significa instrução. Aí eles botam a tradução de lei e dizem, então agora a lei é um termo que é mais fácil de abolir, porque se alguém falar, pessoal, vou pregar que a instrução do Eterno foi abolida, pega meio mal, então tem que traduzir de uma forma meio lei, assim, para dizer, é uma lei, então a lei pode ser revogada, porque hoje em dia se revoga a lei através da justiça, do parlamento. Então, eles deturpam até a linguagem, a cultura, tudo ajuda para deturpar a Torá, mas que a Torá deixa muito claro olhando as escrituras de forma muito mais como um alimento sólido, você realmente não sobra dúvidas do contexto. E que, né, pessoas indoutas e inconstantes distorcem para a própria perdição, como o próprio Paulo disse. Então é isso, irmãos. Esperem pelo vídeo do Galatas 4, onde eu trarei mais sobre o próprio contexto, né, a continuação do contexto. Então, a paz seja com todos. Paz seja convosco. Deus continue abençoando a todos. Amém.